Oi, chefe. Então, hoje eu tô aqui para fazer mais um item da minha especialidade de biblioteconomia. Esse item eu tenho que apresentar uma seleção de 12 livros para crianças e jovens. Eu escolhi 6 de cada um, 6 para crianças e 6 para jovens, para adolescentes e adolescentes. Eu ia só listar no Word, porém, como a gente tem a biblioteca aqui em casa e a minha mãe é professora, a gente acaba tendo vários livros e ela tem uma variedade bem grande de livros para crianças. E o meu irmão sempre gostou de ler, eu aprendi a gostar de ler realmente mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos. Eu não gostava antes, eu gostava mais de gibi, esse tipo de coisa. Mas eu comecei a ter o gosto pela leitura. Então a gente acabou comprando mais alguns livros, por isso que a gente tem aquela biblioteca. Eu tenho os meus livros aqui no meu quarto. Bom, mas eu vou mostrar a seleção que eu fiz e eu vou começar pelos de criança. A maioria são livros que eu gostava muito quando eu era pequena, então, e são livros bem antigos, então justamente por isso. Primeiro que eu escolhi é esse aqui. O nome é O Ratinho, Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Eu adorava esse livro quando eu era pequena. A minha mãe lia praticamente todo dia para mim. Eu conversei com ela sobre todos os livros. Ela disse que todos são totalmente indicados para crianças. Esses daqui, a seleção de crianças que eu escolhi, são todos muito indicados, porque eles são livros bem fáceis de ler e são livros que as crianças pedem para ler de novo. Eu pedia para minha mãe ler todo dia esse livro aqui, principalmente esse aqui. Eu pedia para ela ler todo dia e é um livro excelente para aquela faixa etária de 4, 5 anos, ou às vezes até um pouco mais nova. A minha mãe lia quando eu tinha uns 3 anos. Então, para criança, até uns 6 anos eu acredito que vai se interessar por esse tipo de livro aqui. Então, vamos pro próximo. Este aqui, minha mãe também lia muito quando eu era pequena. Se chama Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Esse também é um livro super fácil de ler. Quando a criança aprende a ler, ele é muito simples, assim. São todas as páginas são duas falas. Vamos supor aqui, deixa eu abrir uma página. Esse livro aqui, principalmente, é só uma fala aqui em cima e uma fala aqui embaixo. E no meio é uma figura. Então, assim, é um livro muito fácil de ler para crianças que já sabem ler, mesmo as mais novas. Tem criança que aprende com 5 anos, tem criança que aprende só com 8 anos a ler, mas quem aprende desde criança, desde que é pequeno, desde uns 4, 5 anos, quem já sabe pelo menos ler o básico, vai conseguir ler esse livro e às vezes até pedir para os pais. É um livro muito bom para criança. Vamos pro próximo. Esse aqui eu lia quando eu era bem pequena mesmo. Quer dizer, a minha mãe lia para mim, porque esse também é um livro bem facinho. É este aqui, se chama O Grande Rabanete. Também é um livro bem indicado para criança. Todos esses livros aqui, eles são bem fininhos e, na verdade, esses daqui são um pouquinho mais grossos, mas eles são livros bem grandes, as páginas são mais grossas. E são vários personagens, mas como eu disse, esse aqui é duas falas por página, então por isso que eles são maiorzinhos assim. Esse aqui ele é bem fininho, tipo, não tem quase nada de página, e também é uma linguagem bem simples. Ó, ele é bem simplesinho. Essa página específica tem um pouquinho mais de falas, mas no resto, no geral, assim, é bem tranquilo de ler. E o importante desses livros aqui para as crianças é as figuras. Então, mesmo que elas não consigam ler, que os pais leiam e elas entendam pelas figuras, porque a gente já consegue entender. Então, vamos pro próximo. Este aqui. A Cesta Dona Maricota.
A Cesta de Dona Maricota. Eu adorava esse livro quando era pequena também. Todos esses livros eram, assim, meus favoritos. Este daqui, ele é um pouquinho mais cheio de palavras. Então esse talvez para crianças um pouquinho mais velhas, não precisa ser lá muito maiores. Esse aqui, por exemplo, meu irmão nasceu em 2002. Esse livro aqui, minha mãe sempre colocava data nos livros quando ela dava de presente. Ela deu para ele em 2004. Então ele tinha 2 anos quando ele ganhou. Tinha 2 anos quando ele ganhou. Tava quase completando 3, segundo a data que eu tô vendo aqui. Foi presente, mas claro que quem tinha que ler era minha mãe, que ele ainda não leu com 2 anos. Mas também é um livro que ensina muito. Esse que é o importante dos livros para crianças. Eles ensinam muito a gente. E, assim, esses livros aqui que eu tô mostrando, eles são legais por esse motivo. Eles ensinam e você se diverte lendo. Eu me divertia com as histórias que a minha mãe contava. E mesmo o adulto, às vezes, sem saber contar histórias, consegue fazer algo muito mais dinâmico, algo mais divertido para a criança se interessar na leitura. Este daqui é um livro que, na minha época de infância, era o livro favorito da minha turma. É este aqui, O Você Será Meu. Esse meu irmão ganhou um pouquinho mais velho, ganhou em 2007. Na verdade, eu acho que esse foi só a minha mãe que comprou. Segundo a data aqui, ela comprou em 2007, em novembro de 2007. E era um livro que tinha na biblioteca da minha escola. E eu adorava quando eu ainda estudava lá no Gênios. Eu adorava quando as professoras liam pra gente. Era uma diversão só. A gente adorava mesmo, assim. Não tinha quem não gostava desse livro aqui. E ele também ensina muito, esse aqui principalmente, a questão de dividir, porque a história ensina isso, a história ensina que a organização, um pouco de tudo, essa historinha aqui ensina bastante. Essa outra história aqui que eu peguei, ela, na verdade, ela serve também para desenvolver a visão da criança, para ela aprender vendo esse livro. Esse livro aqui se chama Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar. São também falas bem curtinhas, não é complicado, mas o que é legal desse livro aqui é que todas as páginas têm um menininho chamado Pequeno Polegar que está escondido nessa figura aqui. Então, o legal da criança achar, claro que é um livro bem facinho, porque como é para criança não pode ser muito difícil, então é bem facinho deixar o Pequeno Polegar no livro. Porém, para uma criança é muito divertido você conseguir procurar. Então, assim, é bem legal esse livro, assim. Cada página você tem que achar alguém diferente. Cada um você acha alguém diferente. Então, é um livro muito legal para criança. Bom, agora vamos à sessão jovens, pré-adolescentes e adolescentes. São todos livros que... não que eu tenha lido todos, porém, são todos livros que meu irmão leu e que eu pretendo ler ainda quando... os que eu ainda não li. Primeiro, eu acho que é um clássico, todo mundo já deve ter lido, ou pelo menos pensado em ler alguma vez, que é O Pequeno Príncipe. Eu li quando eu tinha 10 anos, eu amei a história. Eu, na verdade, na época que eu ganhei, eu não ganhei esse livro em específico, eu ganhei aquele bem mais normal, que é aquele todo branquinho. Esse aqui é uma outra versão adaptada dele. O Pequeno Príncipe é um livro que ensina muito também. Eu li quando eu tinha 10 anos, eu tava no 5º ano. Eu achei um livro maravilhoso, assim,
Eu ganhei o meu primeiro quando eu tinha 7 anos. Só que na época eu não gostava de ler, eu realmente não me interessava pela leitura. Então eu, na época, não me orgulho de fazer isso, mas eu na época lia uma página e pulava duas. Então eu não me interessava naquela época, mas quando eu li de novo, eu vi que eu perdi muito de não ter lido naquela época, porque é um livro maravilhoso. Ele ensina muita coisa também. Então vamos para o próximo. Este livro aqui eu não cheguei a ler ainda, está na minha lista de leitura, inclusive. O meu irmão disse que ele é muito bom, que são 4 livros esse aqui. São livros que não são muito compridos, eles têm, deixa eu dar uma olhada aqui, no número de páginas. Tem 179 páginas, 180 para fechar certinho. E como não são livros compridos, são livros fáceis de ler, assim, são bem tranquilos. Para quem tá começando a leitura, isso aqui vai em 2 toques, talvez você demore um pouquinho mais. E esta coleção aqui é a coleção Criptoanimais. Eu peguei o primeiro livro aqui, mas eu tô envolvendo a coleção inteira. Eu não cheguei a ler eles, mas o meu irmão disse que eles são muito bons para quem tá começando leitura, assim, que não se interessa muito, mas quer tentar talvez começar a se interessar. É uma coleção muito boa para começar. São histórias bem tranquilas de ler. O Tito me contou mais ou menos como é que funcionam as histórias, e ele disse que são livros bem indicados para quem quer começar assim a entrar no mundo da leitura. O próximo que eu escolhi é uma coleção chamada Deutora Quest. Esses são livros também super fininhos, ó, eles são bem tranquilos de ler. Esse aqui tem 104 páginas. No total, a coleção Deutora Quest 1 tem 8 livros. A coleção Doutora Quest 2 tem 3 e a coleção Doutora Quest 3 tem 4, mas são todos sequência. Quando cheguei a pegar para ler, eu não me interessava na história, porque eu, sei lá, não era muito meu estilo. Hoje, o meu irmão faz um RPG com esse livro aqui, e eu me interessei muito pela história. Eu não tô lendo a coleção agora, eu ia começar a ler, mas como a gente tá participando do RPG com o tema dessas histórias, e claro que tem coisas diferentes, porque não tem como seguir exatamente tudo do livro, como são algumas coisas diferentes, eu não tô lendo ela agora. Quando a gente terminar o RPG de Deutora, eu vou começar a ler a coleção. Mas também, pelo que a gente tá passando pelo RPG, essa é uma coleção maravilhosa. Então, assim, totalmente indicada pra... provavelmente eu acho que pessoas que vão se interessar mais 10 anos pra cima, talvez. Talvez tenha gente que se interesse um pouco mais nova. Eu, na minha idade, com 10 anos, não gostava de ler. Mas tem gente que gosta. Meu irmão adorava ler quando ele tinha 10 anos. Então, com certeza é uma coleção muito indicada para jovens. O próximo livro que eu escolhi, eu não tenho o livro 1 ainda em casa porque eu não completei a coleção. Se chama Terra de Histórias, é uma coleção muito boa também. Eu ainda não comecei a ler, mas eu vi um resumo do que se trata. Terra de Histórias é para quem gosta de contos de fadas. Não adianta você querer ler se você não gostar de contos de fadas, porém é tudo relacionado aos contos. Então, ela envolve Bela Adormecida, ela envolve Chapeuzinho Vermelho, ela envolve... Eu tenho aqui a listinha de quais que são os livros. São 6 livros no total. O que eu tenho é o segundo aqui, que é o Retorno da Feiticeira. Bom, essa é uma coleção, tanto é que a gente consegue ver aqui, a primeira página aqui é uma capa dos reinos. A gente consegue ver eu vou mostrar aqui, Reino da Chapeuzinho Vermelho, deixa bem claro, Reino Encantado, Reino da Cinderela, Reino do Canto, Reino da Rapunzel, Floresta dos Anões, Branca de Neve, Reino do Norte, eu não tenho certeza de qual que é, mas
eu vou dar uma olhada. Aqui, Reina Adormecida e Reina da Bela Adormecida, Baía das Sereias, Pequena Sereia. Então, assim, é perfeito para quem gosta realmente de contos de fadas. Eu sou apaixonada por eles, então é uma coleção que, como eu ainda não comecei a ler, quando eu conseguir o livro 1, eu com certeza vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, mas é muito indicada também para quem gosta de contos de fadas. A próxima coleção eu também não cheguei a ler, mas tá também na minha lista de leitura, que é Percy Jackson. Todo mundo diz que os filmes de Percy Jackson não são bons, porém os livros são maravilhosos. Tá na minha coleção de leitura, principalmente para quem se interessa em mitologia, é uma coleção perfeita. Esse daqui que eu peguei, que é Os Olimpianos, envolve a mitologia grega, mas tem também a segunda coleção, que é a mitologia romana, e a terceira coleção é a mitologia egípcia. Eu recomendo ler as três, mesmo eu não tendo lido ainda, tá na minha coleção certinha. Mesmo assim, ela é uma coleção muito boa para jovens. Meu irmão leu quando ele tinha também uns 10, 11 anos. Ele adorava livro, então ele devorava um livro desses aqui em uma semana. Tranquilo, assim, bem fácil. E é uma coleção muito boa para começar também. E a última coleção que eu escolhi é a minha coleção de livros favoritas. Eu já comecei a ler as coleções da Disney, eu não coloquei aqui porque eu já usei para algumas outras coisas, mas é a minha coleção favorita de livros, que é Harry Potter. Dependendo da pessoa, não vai gostar. Quem gosta de mundo de magia, quem gosta desses outros tipos de coisa, vai gostar muito da série de livros. Quem já assistiu os filmes, eu recomendo totalmente ler os livros. Eu assisti os filmes antes e eu vi que é muita diferença, mas eu recomendo principalmente ler os livros depois de assistir os filmes. Não é a mesma experiência, vocês vão ver que apesar disso aqui demorar muito mais do que um filme, é muito importante a gente ler os livros, porque você perde muitos detalhes da história e quem realmente viu os filmes, se começar a ler os livros, vai ver que é muita diferença. Então, é outra que eu recomendo totalmente ler os livros e, pela minha experiência, vai se apaixonar pelo mundo de Harry Potter. Como eu já era apaixonada pelos filmes, me apaixonei ainda mais pelos livros. E eu tenho essa sensação de que os livros trazem isso, eles te trazem um universo muito diferente do que você é acostumado e te leva para uma outra dimensão. É isso que eu gosto muito nos livros agora. Então, essas são coleções que eu realmente recomendo ler. Bom, então foi isso. Eu deixo vocês por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.